Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. A ação asiática desta madrugada foi mista, com as últimas ameaças de tarifas por parte de Donald Trump a pesarem aqui no sentimento, sobretudo, do índice japonês, uma vez que o Japão pode ser então um dos mais atingidos por estas tarifas. Recordar então que Trump anunciou planos para impor tarifas de 25% sobre as importações de automóveis, produtos farmacêuticos e também semicondutores, e a medida suscitou preocupações no parceiro comercial dos Estados Unidos, o Japão, que tem um forte peso no setor automóvel, dada então a sua significativa exposição a esta indústria. Também um membro do Conselho do Banco do Japão, Takata, assinalou aqui novas subidas de taxas, alertando para o facto da manutenção da taxa baixa poder conduzir então a pressões inflacionistas, e os mercados para já estão aqui a avaliar uma probabilidade de 80% de um aumento de taxa para 0,75% na reunião do mês de julho, e portanto as yields japonesas a 10 anos estão também a subir para os 1,425. Esta madrugada tivemos aqui também a decisão de taxa de juros por parte do Banco da Nova Zelândia, tal como esperado. Reduziu a taxa de referência em 50 pontos base para os 3,75 e projetou mais dois cortes de 25 pontos base em abril e em maio. Apesar do governador Orr do Banco da Nova Zelândia ter indicado uma taxa terminal mais baixa do que o previsto anteriormente e do NZD ter perdido força numa fase inicial, o que é certo é que depois recuperou e é neste momento, aliás, a moeda mais forte aqui das moedas do G10, com o Yen também bastante forte no dia de hoje. O Yen forte também porque, lá está, Takata referiu então que pretende continuar a aumentar a taxa de juros. O governador do Banco da Nova Zelândia indicou então uma taxa mais baixa, objetivo de atingir então os 3% no final do ano, à medida então que o banco também se esforça para apoiar a economia. Ainda no mercado asiático, o mercado imobiliário chinês volta a mostrar sinais de fraqueza, com os preços das casas novas a estagnarem pelo segundo mês consecutivo em janeiro, enquanto os preços anuais caíram 5%. O setor então foi atingido por uma crise, enfrenta desafios bastante preocupantes e persistentes no que toca ao nível de casas que existem para compra e também a fraca procura, o que leva aqui a apelos a medidas de apoio adicionais por parte então do governo chinês. Na Europa o sentimento também negativo, com todos os índices a negociarem no vermelho, e destaque aqui para o petróleo também, que hoje valoriza mais de 0,5%, depois dos ataques de drones ucranianos terem visado então uma estação de bombagem de crudo russa, interrompendo o fornecimento do Cazaquistão, e com isso então aqui a valorizar o WTI no dia de hoje. Também os futuros americanos, para já, a negociarem em baixa no dia de hoje. Recordar que a plataforma X de Elon Musk está em negociações para angariar fundos numa avaliação de 44 mil milhões de dólares, igualando então o preço original da aquisição do Twitter, e recordar também que a potencial ronda de financiamento assinala aqui uma reviravolta significativa em relação à avaliação de 12,3 mil milhões de dólares feitas pela Fidelity em dezembro do ano passado. Olhando para o calendário económico, hoje, além então da reunião do Banco da Nova Zelândia, tivemos aqui os dados da inflação no Reino Unido, que saíram acima do esperado, na comparação anual 3%, e também na comparação mensal em janeiro, menos 0,1%, também, portanto, menos negativo que o esperado. Já a inflação subjacente saiu em linha com o esperado nos 3,7%. Da parte da tarde, à 1h30, dados do mercado imobiliário nos Estados Unidos, licenças de construção referentes ao mês de janeiro e também construção de novas casas no mês também de janeiro. Depois, ao final do dia, às 19 minutos da última reunião da FOMC de janeiro, e estoques de petróleo, esta semana à quarta-feira, porque segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, do API, em que se espera um valor de 2,2 milhões de barris. Olhando para os mercados, o ouro está aqui muito interessante, portanto quebrou este range onde negociava desde o dia 10 de fevereiro, um range com amplitude de 59, 60 dólares praticamente, o que, tendo quebrado e confirmado na vela horária e na vela de 4 horas, poderá levar aqui o ouro para a zona dos 3 mil dólares, o tal valor psicológico importante, o valor redondo então dos 3 mil dólares por onça. Também aqui a prata a beneficiar, como é óbvio, da subida no ouro, e temos aqui a prata a valorizar, e no mercado energético o gás natural continua a disparar, neste momento nos 3,95, portanto poderá agora vir aqui testar os máximos
deste ano de 2025, na zona dos 4,30. E temos também o petróleo, conforme já referi, a valorizar, apesar de agora no curto prazo estamos aqui a assistir a alguma correção. Olhando para outras commodities, a soja mantém-se aqui dentro do seu range, teve aqui o rollover também no dia de ontem. O café volta então a recuperar depois desta correção. O milho super forte continua então a subir. Teve aqui também o rollover em alta. Trigo também em alta. Também teve aqui o rollover. O cacau continua a recuperar, rumo então à sua linha de tendência descendente, que aqui está. Poderá vir aqui fazer um terceiro ponto de toque. Açúcar teve também aqui o rollover em baixa e os metais industriais também a recuperarem, cobre a recuperar, zinc também, alumínio também, apenas o níquel aqui mais parado. Olhando para os índices, o DAX continua então fortíssimo, em máximos históricos. Na última vela de uma hora aqui a corrigir um pouco. O IBEX também é fortíssimo, conforme já havia referido, a vela semanal confirmou a quebra dos 12 mil pontos em alta e, portanto, muito espaço para subir. O CAC também aqui a corrigir um pouco no dia de hoje, aqui nos máximos históricos feitos em maio do ano passado. Alguma tomada de mais-valias e também FTSE e Eurostock 50 a serem alvo aqui de tomada de mais-valias, a corrigirem um pouco no dia de hoje. O SP500 também não conseguiu quebrar então a resistência em alta ainda, deste range de médio e longo prazo, e o Nasdaq, atenção, que voltou aqui a fazer o retest a este limite superior do range e reagiu em alta, portanto, para já o gráfico mantém-se bullish. Dow Jones continua aqui a negociar dentro do que parece ser um triângulo, o Russell 2000 continua muito lateral e o VIX agora a subir um pouco no dia de hoje e ultrapassar a barreira dos 17 pontos em alta. Olhando para o mercado de Forex, conforme referi, NZD, IEN e AUD as moedas mais fortes no dia de hoje, as moedas mais fracas, a Libra e também o Euro. Portanto, dólar index aqui a recuperar, euro-dólar continua a cair, libra-dólar continua a cair, não chegou aqui a testar o limite superior do seu canal, conforme havíamos aqui mencionado. Também o NZD é muito forte, portanto, euro NZD para baixo, também a libra NZD para baixo. O iene está forte também, euro iene a cair, libra iene a cair. Iene bastante forte no dia de hoje, com as declarações de Takata por parte do Banco do Japão. Dólar iene também a vir para baixo. E temos aqui o Eurocad também a cair e dólar CAD a tentar aqui recuperar, mas parece estar aqui a formar uma flag. O target não foi ainda atingido, o target da quebra então deste range, e portanto esta flag poderá ser quebrada em baixa e dar então continuidade ao movimento de queda. Olhando para o mercado de criptomoedas, um dia positivo no dia de hoje, portanto temos aqui algumas recuperações, com a Bitcoin novamente a recuperar para a zona dos 96 mil dólares. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.